Meu nome é Letícia Moraes Coelho, eu sou do terceiro ano do ensino médio e eu vou apresentar um trabalho sobre a globalização. Para começar, o que é globalização? A globalização é um processo baseado na diminuição das barreiras econômicas e imigratórias entre os países. Ela se caracteriza pelo aprofundamento das relações econômicas, culturais, sociais e políticas entre as populações do mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre suas características. Vamos começar por economia. A globalização é caracterizada pela consolidação dos mercados mundiais por meio de blocos econômicos e pelo desaparecimento das fronteiras comerciais entre os Estados-membros. Como resultado, há um aumento da competição econômica e do nível de competição com posterior exploração dos trabalhadores. No mundo globalizado, as qualificações profissionais são valorizadas, enquanto os direitos trabalhistas que propulsionaram os trabalhadores para o mercado informal são reduzidos. Agora, falando sobre política e comunicação, os fóruns e as organizações internacionais se tornaram plataformas privilegiadas para decisões políticas e econômicas. Assim, os grupos econômicos tentam fazer com que as pessoas participem da política por meio do parlamento para criar um espaço de debate. O televisor e o telefone já serviam para esse intuito, mas com a adição da internet, dos smartphones, esse papel se expandiu. Assim, podemos ver quais são as informações instantâneas e próximas quando estamos online. Globalização no Brasil. Ao longo de sua história, o Brasil quase sempre foi um mercado fechado para produtos importados. No entanto, após a ditadura militar, o mercado interno se abriu e a globalização chegou ao país. Isso surgiu da ação neoliberal contra o Plano Collor, que promovia a abertura do mercado nacional e a privatização. Além disso, a expansão de manufaturas e empresas multinacionais é necessária para fortalecer o processo de globalização na nação. Agora, voltando a falar sobre globalização econômica e blocos econômicos, uma característica marcante da globalização é o acúmulo de conhecimento. Isso aumenta a taxa de mudança nos métodos de produção e leva a custos mais baixos dos métodos de produção industrial. Assim, desde o início há uma dispersão da cadeia produtiva, por meio da qual os produtos são fabricados em diversos países. O objetivo é diminuir os gastos pela exploração da energia, matéria-prima e mão de obra nos países em desenvolvimento. Tem também como intuito diminuir as distâncias, facilitando as afinidades culturais e econômicas, estabelecendo a conexão entre os países e as pessoas de todo o mundo. Dessa forma, as instituições financeiras criaram um sistema eficaz para beneficiar a transferência de capital e comercializar ações em escala mundial. Blocos econômicos. O aumento das relações econômicas entre os países gerou a necessidade de expandir seus mercados e garantir um lugar para seus produtos. Os blocos econômicos têm como objetivo principal aumentar as relações comerciais entre os membros. Estas associações são feitas de acordo com a proximidade geográfica dos países e podemos citar como, por exemplo, a União Europeia e o Mercosul. Os blocos econômicos também têm a preocupação de garantir valores, como a democracia, a extinção da pena de morte e a atenção à infância. Globalização cultural. Com a abertura de mercados, o consumidor tem acesso a produtos importados de qualidade a baixo custo. Este processo contribui para o acesso aos meios de comunicação pelo barateamento das tecnologias e dos métodos de produção. Um dos ícones da globalização é a internet, a rede planetária que conecta computadores. Ela se tornou possível graças a pactos entre diferentes entidades públicas e privadas por todo o mundo. Deste modo, a língua inglesa torna-se fundamental na internet como uma forma rápida e eficiente para se relacionar com pessoas de outros países. No entanto, não deixa de ser uma forma de colonização cultural, pois outros idiomas e expressões culturais são deslocados ou subvalorizados. Vantagens e desvantagens da globalização. Como principal ponto positivo da globalização, temos os avanços tecnológicos que facilitam o fluxo de informação e de capitais mediante inovações nas áreas das telecomunicações e da informática. A globalização fez surgir a geração Y, a primeira que está vivendo num mundo hiperconectado e com menos barreiras comerciais e culturais. Como ponto negativo, é preciso afirmar que a maior parcela do dinheiro fica entre os países mais desenvolvidos.
Este consegue lucro astronômico e cria uma brutal concentração da riqueza, gerando uma relação desproporcional do mundo. A origem da globalização. Ela se remonta ao século XV, durante o período mercantilista. Várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. Posteriormente, no século XVIII, marcou-se por um incremento no fluxo de força de trabalho entre os países e continentes, especialmente nas novas colônias europeias na África e na Ásia. O europeu entrou em contato com povos de outros continentes e estabeleceu relações comerciais e culturais em níveis sem precedentes. No século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor, as distâncias encurtaram e os produtos puderam chegar aos lugares mais remotos. Globalização no século XX. Esse conjunto de transformações de ordem política e econômica intensificou-se, sobretudo no final do século XX, com destaque para o período pós-Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, mais conhecido como Guerra Fria. Neste momento, os países se dividiam em aqueles que adotaram o capitalismo, apoiados pelos Estados Unidos, e os que adotaram o socialismo, liderados pela União Soviética. Após o fim da União Soviética, porém, o mundo já não estava mais dividido por uma barreira ideológica. Os países que pertenceram ao bloco comunista iriam adotar o liberalismo como forma de governo e o capitalismo como política econômica. Os países adotam as medidas neoliberais que defendem a abertura dos mercados nacionais, fim das estatais, diminuição dos direitos trabalhistas, entre outras medidas. Desta forma, o neoliberalismo vai impulsionar o processo de globalização econômica pelos 4 cantos do mundo.